O nosso estudo de hoje está no livro da Esperança, lição 16, Ninguém é inútil. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, texto 6. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. A ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância, contudo para isso não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução, os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada que se forma dos componentes diversos. O rio de muito longe fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento, a rede pede tubos de formação variada, os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitam. Os motores reclamam os elementos que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de bilhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Emmanuel hoje vem falar para a gente de utilidade. Ele tem até esse texto aqui, né? O tema, ninguém é inútil. E ele vem chamando a atenção para a missão que cada um tem, embora a gente pense que não tem, né? Mas todo mundo tem uma missão, uma incumbência, como ele fala aqui. E a questão é que a gente precisa compreender qual é a razão da gente estar nesse cenário da vida nesse momento e quais são as obrigações que nos competem, para a gente poder entender qual é a missão que a gente tem a cumprir. Porque todas as missões têm muita importância, todas elas são links, né, que você vai concluindo um determinado ponto, vai acessa o outro. Aí daqui a pouco você termina de concluir, a gente fala link hoje fazendo referência à internet, né, você concluiu, você clica naquele link, vamos para outro. E cada vez você vai avançando para frente, sempre na direção do progresso, da perfeição do espírito. Mas Emmanuel vem buscar mais uma vez algumas imagens mentais para que a gente possa compreender o que ele está dizendo. Então ele vem falar da usina e tudo que a usina utiliza para poder fazer com que a energia elétrica chegue para a gente, mostrando que todos os componentes têm utilidade. O tempo todo ele está, as três comparações que ele faz, né? A usina, o rio, que abastece a água, e o avião que transporta a gente. Ele vem falar de energia elétrica, de energia hidráulica, né, de abastecimento hidráulico, e vem falar também de locomoção. E ele vem falar de que cada personagem é importante. Faltando um desses personagens aqui, o serviço ou não é prestado ou é prestado com qualidade ruim, mostrando que todos têm utilidade. E a gente fica pensando no seguinte, né, como ele chega no final aqui da lição falando para a gente, para cumprir a missão que nos cabe, não é necessário você ter cargo diretivo, melhor não é necessário nem ter cargo, né? Nenhuma tribuna brilhante, você saber fazer uso da oratória, estar aí exposto em todos os lugares. Também nem ter um nome pré-claro também, você ter a fama do seu nome, nem fortuna de milhões. Então ele chama a nossa atenção aqui
para isso que é até interessante que a gente tem tido essa preocupação em nossas casas espíritas, e o espírito de Dr. Herman deixou uma mensagem para a gente que tem chamado muito a atenção, né, que ele fala para a gente que o problema hoje maior no meio espírita são as disputas de aquisição e de manutenção de cargos dentro da casa espírita, quando na verdade a gente deveria buscar mais encargos ao invés de cargos, né? E ele vem falando que, na prática, para eles que estão do outro lado da vida, não é aquele que está nomeado aqui na Terra que é o representante daquele cargo dentro de uma instituição religiosa, não. Que ele vem dizendo o seguinte, vem dizendo que muitas vezes aqui na Terra a gente vai encontrar uma pessoa que está com seu nome nos estatutos, né, sejam escritos ou sejam só verbais, os estatutos de uma instituição, mas quem realmente faz o trabalho, quem realmente carrega o piano, que faz a parte, é uma outra pessoa que não está com o nome no cargo, e para eles, no mundo espiritual, para esse é que é o representante maior daquela função ali. Então ele vem falando para a gente, acima de tudo, para que a gente, ao invés de ficar buscando esses cargos, a gente assuma mais obrigações, dentro daquilo que a gente pode cumprir, mas que vai ajudar a nossa casa a cumprir a missão para a qual foi criada e para a qual vem se dedicando. Então a gente sempre dá como dica, né, inicialmente, que a gente comece os trabalhos dentro da instituição religiosa escolhendo aquilo que a gente tem mais afinidade para que a gente possa estar fazendo com prazer e fazendo bem feito até. Mas com o tempo, a gente vai começando a observar a instituição como um todo e vai se aventurando a fazer algumas outras coisas enquanto não aparecem novos servidores, novas pessoas habilitadas para fazer um determinado cargo, determinado encargo. Então o que acontece? Foi uma experiência até bastante interessante na nossa casa e a gente vai vivendo isso, parece que de ciclo em ciclo. A gente acumula algumas funções, daqui a pouco aparece algum trabalhador novo e fala, ótimo, agora eu posso dividir as funções. Então a partir de agora você fica com essa função aqui. Aí parece que você dá aquela impressão de que você está fazendo menos coisa. Não, na verdade você estava cumprindo temporariamente uma função que não era sua, só para poder não deixar a tarefa ser prejudicada. Porque a gente aprende que luz se acende, luz se leva adiante, né? E não existe inutilidade, ninguém é inútil, como vem dizendo aqui na nossa lição. Mas a gente começa a fazer e faz aquela coisa, às vezes, mal feita no início, porque a gente ainda tem a imperícia, não tem ainda o conhecimento para poder praticar totalmente. Mas vai praticando, daqui a pouco aparece alguém, toma o nosso lugar e a gente fica durante um tempo em observação para ver se aquela tarefa vai realmente continuar. Continuou, a gente cumpriu a nossa missão, né? A gente se afasta e deixa a pessoa fazer o trabalho dela ali. E isso é interessante da gente fazer, porque é muito comum nas casas espíritas a gente encontrar pessoas que centralizam mesmo um monte de funções e depois tem uma dificuldade enorme de descentralizar, né? De passar atribuições, ou então de aceitar que as pessoas façam trabalho de maneiras diferentes da que ele vinha fazendo. Ah, para mim só serve se for dessa maneira, se for dessa maneira. E muitas das vezes até chamam essa divergência de modus operandi aí de indisciplina. Ah, não está tendo disciplina para fazer o trabalho dessa maneira ou daquela maneira. Não, a gente tem que deixar a pessoa fazer o trabalho dela, ela vai se sentir útil fazendo o trabalho dela, ela vai se especializar fazendo aquele trabalho dela. E a casa espírita e todos os integrantes só vão ganhar com isso. Porque ninguém é inútil, todo mundo pode e deve desempenhar um papel. Tem gente que chegou na casa agora, não tem 2 meses, e já chegou, não, eu quero trabalhar, já está trabalhando na recepção, já está lá na frente entregando página, já está lá ajeitando a faxina da casa para receber. Chegou agora. Por quê? Porque foi estimulado e porque pediu chance e está tendo chance. A gente tem um problema muito grave, às vezes, chegar nos lugares e as casas não apresentarem oportunidades de trabalho nem abrirem porta para outras pessoas trabalharem. A gente fica de olho aberto e, a partir de agora, vamos entender isso, né? Ninguém é inútil. Vamos cumprir a nossa missão, porque a luz se acendeu
se leva adiante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.